de hoje nós vamos conversar com o administrador Reinaldo Faisal, painelista do 7º ENCAD. Tudo bem, Faisal? Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Explica pra gente o que é empregabilidade. Empregabilidade é a oportunidade que o profissional tem de se colocar numa organização. Da mesma forma que existe a empregabilidade, existe a empresabilidade, que é a empresa se tornar propícia ao recebimento desses profissionais. E hoje em dia, esse é um critério muito importante, porque um problema maior das organizações tem sido a retenção dos talentos. Agora, voltando à empregabilidade, é importante que o profissional crie características próprias para se distinguir entre os demais no momento de procurar um emprego. Que características seriam essas? O que o mercado está buscando de um profissional? Olha, o mercado hoje busca sempre tudo no menor tempo possível. Agora, é claro que é fundamental ter algum conhecimento de informática, pelo menos a base. Estou falando para quem está começando mesmo. E, claro, quem já tem mais tempo de casa já tem que ter domínio da coisa. Conhecer o assunto, saber especificamente a área em que ele atua e tudo o que se relaciona com aquilo que ele faz. Da mesma maneira que tornar-se um especialista no assunto é importante ele ter características que façam as interligações do que ele é especialista com o resto da comunidade. Não basta ele focar apenas o que ele conhece. Ele precisa saber como aquilo pode ser utilizado nos outros segmentos do trabalho. O idioma ainda é um elemento de destaque? O idioma sempre vai ser, porque cada vez mais nós temos mais culturas sendo absorvidas, mais empresas que vêm atuando no nosso país, e aí a base do inglês é fundamental. Porque, inclusive, hoje não se traduz mais tantas coisas como se traduzia antes. Os próprios termos utilizados, tanto na administração quanto em outras disciplinas, eles já não requerem tradução porque já não dá tempo. Ele entra em uso muito rápido. Então, você conhecer um outro idioma ajuda bastante. Principalmente quando você trabalha numa empresa que tem sede fora, ela é uma multinacional, ou mesmo quando você trabalha numa multinacional brasileira, que nós já temos isso, o que me dá muito orgulho, né? As empresas brasileiras sendo capitães de empresas pelo mundo todo. E aí, a chegada desse profissional em outro mercado, falando o idioma de lá, facilita muito a integração dele e abre sempre um canal de simpatia entre a população local e esse novo profissional. Como que o profissional, ou até mesmo o estudante, ele pode colocar essas características no currículo? Tem algum elemento que ele possa destacar ou não? Olha, ele deve descrever aquilo em que ele se encontra capaz, em que ele se diz capaz. O problema é que, muitas vezes, de repente, né, aparecem em todos os currículos a mesma coisa. Eu lembro muito bem quando começaram a valorizar o trabalho em equipe, né? Todo mundo aparecia nos currículos, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de trabalhar em equipe. Eu falei, da onde é que essas pessoas adquiriram tudo isso, começaram, se nem nas faculdades isso era ensinado ainda, né? Estou falando lá dos anos 80, quando isso começou a ser mais procurado. Mas é o tal negócio, ele tem que depois provar, isso é que é o importante, ele tem que ser capaz de provar que tem aquela competência que ele designou ali. Porque é muito frustrante quando você começa uma entrevista com alguém e essa pessoa diz assim, não, é porque uma vez eu passei perto, eu cheguei junto, eu estava... Não, assim não dá. Como é o tal negócio. Às vezes a gente recebe currículos que a pessoa descreve determinadas atividades específicas que nos atraem. A gente chama, vai conversar... Ah, não, eu trabalhei numa empresa que eu sentava do lado da pessoa que fazia isso. Era mais ou menos assim, né? Estou exagerando um pouco. Só uma vez, né? Mas tem isso. É isso de vender o pavão, quer dizer, enfeitar o pavão é perigoso. Então, ele deve botar características, as mais comuns são o uso
do trabalho em equipe. Bom, conhecimentos básicos de informática. Ele tem que saber usar as mídias sociais, porque hoje em dia todo mundo se relaciona e as empresas estão cada vez mais trabalhando em rede, e aí a gente fala das redes interorganizacionais, e o uso das mídias sociais é importante. Agora, saber que ali ele está usando com finalidade profissional, e não é a mesma coisa, porque até o tipo de digitação muda. É diferente. O vocabulário a ser empregado tem que ser outro. Então, com base nisso, ele deve ter certeza do que ele tem para mostrar e que aquilo realmente vai ser possível dele fazer diferença. Hoje no Brasil, qual é o segmento que apresenta maior crescimento, maior oportunidade desse profissional estar entrando na área de administração, por exemplo? Olha, especificamente, eu acho que não há um segmento que está segurando, que está fazendo com que a maioria se encaminhe para lá. Já houve uma época que estava muita gente caminhando para TI, para a área de TI. Hoje, com a abrangência, principalmente do segmento de projetos, o administrador tem tido muito espaço em qualquer uma das áreas. Por quê? Ele é efetivamente o gestor. E como tudo que se faz em projetos é com base em gestão, né, ele tem um campo muito grande. Então, seja na contabilidade, não aquela contabilidade de escriturar, mas na análise dessa contabilidade que vem ao encontro da gestão financeira, né? Aí vem a gestão financeira disso para formar uma análise crítica, seja na parte do marketing, também o administrador entra com uma facilidade muito grande, porque ele tem no currículo disciplinas que envolvem uma organização como um todo. Então, no marketing também ajuda bastante. Na área de recursos humanos, então, cada vez mais as empresas vivem dizendo: nosso maior patrimônio são as pessoas. Ainda está longe de efetivamente isso ser realidade. Mas o discurso vem, eu acredito que, sei lá, se a gente usar até um pouco de PNL, né, quem sabe, aquilo que você fala se realiza. Então, vamos torcer por isso. Então, recursos humanos também é uma área muito visada por esse público. A própria TI também tem a ver, porque ela se relaciona com toda a empresa, a parte de estratégia das organizações, que é fundamental, desde a criação de missão, visão, valores. Eu acho que tem um campo muito bom aí para o administrador entrar. E a mais recente, né, a área de logística, que ganhou o nome, mas sempre teve alguma atuação nesse aspecto, também é uma área que o administrador tem local garantido. Reinaldo, explica pra gente como que você analisa o trabalho decente no Brasil. Olha, eu analiso o trabalho decente, tenho que respirar fundo, porque é o tal negócio, é uma ideologia, a gente realmente deseja que tudo isso aconteça, mas ainda está precisando de muita conscientização, muito mais do que propriamente a fiscalização em si. Porque a fiscalização chega, atua, dá uma multa, mas ainda assim o problema está em conscientizar as pessoas de que a criança, o menor, ele tem que ter o seu espaço enquanto menor, enquanto criança. Ele tem que viver a sua infância, viver a sua adolescência. Ele pode ser preparado para esse mercado. Nesse ponto, eu acredito que até alguns programas do governo têm auxiliado no momento em que permite a empresa, as pessoas, aliás, as famílias, a terem uma renda que seria obtida com essa renda do trabalho infantil. Mas eu acredito ainda que ainda falta muito de conscientização em termos de educação da própria população e entender que a criança tem que ficar à toa mesmo, tem que brincar, e ela acaba se envolvendo porque para ela aquilo passa a ser um brinquedo, é uma atividade. E aí é que a gente precisa ter atividades nas comunidades que levem a criança a se desenvolver. E ela tenha mais gosto pelo livro, pela leitura
e isso vai trazer, consequentemente, um avanço para que ela depois obtenha mais conhecimento, exatamente. Faisal, o que a gente pode esperar do seu painel no 7º ENCAD? Olha, eu imagino que a gente vai fazer grandes provocações, porque a nossa ideia é exatamente trazer o tema de empregabilidade para uma grande reflexão. Não basta apenas a gente entender o que a legislação tem ou deixa de ter. Nesse ponto especificamente, a legislação ela precisa ser atualizada e rapidamente, porque ela vem prejudicando e muito o acesso das pessoas a meios mais fáceis de contribuir no ambiente de trabalho. Cada um de nós tem, por exemplo, um biorritmo, né? Não necessariamente fazer aqueles cálculozinhos, não, mas eu digo que cada um de nós tem um jeito de ser melhor, que atua melhor em certas partes, certos horários, e a legislação, nesse ponto, ela ainda está muito engessada. Outra coisa são os períodos de férias, por exemplo, que também precisam ser melhor negociados entre o empregador e o empregado, de acordo com a necessidade de ambos. É claro que a gente ainda conta com determinados lugares em que, se não houvesse a lei, coitadinho do empregado. Mas é aí que a fiscalização tem que atuar mais fortemente, evitando, e, mais uma vez, a educação das pessoas no sentido de compreender o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, o que a gente pretende lá é fazer algumas provocações exatamente para que haja essa reflexão sobre esse momento que a gente vive. A nossa legislação, por exemplo, é baseada na Carta de Lavoro da Itália, só que lá já evoluiu muito mais e a gente continua no mesmo modelo anterior. Então a gente precisa flexibilizar esse contrato, claro, fazer fiscalização. Agora, essa empregabilidade também, muito focada na legislação, ainda tem causado problemas para o gestor. As empresas também têm tido problema por conta do ônus elevado que a legislação impõe ao trabalho e ao empregado também, sem que haja uma retribuição em serviços públicos à altura do que é pago. Reinaldo, você fala muito de educação. Qual é a relação da educação com a empregabilidade? Bom, a base de tudo é a educação, né? Eu mesmo saí quer dizer, saí não, mas abri um espaço maior no meio acadêmico exatamente por conta da necessidade de me envolver mais com isso. Por coincidências da vida, eu comecei trabalhando em fábrica, atuando em chão mesmo de fábrica, e depois acabei me envolvendo com a área de treinamento e vi a importância que isso tem. À medida que cada pessoa conhece exatamente o que deve fazer, no momento em que ela tem os dados e as informações necessárias para compreender o que está sendo feito, ela trabalha muito melhor. Então, o futuro está em educar as pessoas para que elas compreendam o que elas estão fazendo. Eu acho que cada um de nós tem que encontrar um significado personalizado para a atividade que realiza. Isso vai gerar muito mais do que compromisso, isso vai gerar comprometimento, que tem a ver com algo interior, uma vontade da pessoa em participar e estar plenamente naquela situação, buscando trazer o melhor para o que ela está fazendo. Qual dica que você daria para os recém-formados, para os estudantes e até para os profissionais que estão assistindo a gente agora? Bom, o que eu recomendo, primeiro, estude. Esteja consciente de tudo que você está fazendo, faça o que para você vai trazer felicidade. O mercado de trabalho está cheio de grandes oportunidades que dão dinheiro, mas as que dão mais dinheiro são aquelas que nos trazem felicidade, porque quando a gente trabalha feliz, a consequência é um bom resultado. Então, estude, prepare-se bem, esteja aberto às novidades,
Sempre foque no que você quer, mantenha o respeito e a ética. Com isso, isso já é fundamental para que você possa conseguir boas colocações e se manter ao longo do tempo numa boa linha profissional. Obrigada, Faisal, foi ótimo. Foi um prazer recebê-lo. O prazer é meu e sempre que precisar estou às ordens. Ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar ao vivo no site da Web TV o 7º ENCAD, no dia 9 de setembro. Até mais!